Olá, mulher, seja muito bem-vinda ao nosso sexto dia da nossa jornada de 21 dias para destravar a nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre fé e uma fé ativa, pequenos passos de obediência que vão transformar a nossa vida. Hoje nós vamos mergulhar na essência da fé e a gente vai entender que não basta apenas crer, nós precisamos agir. E como a ação, o movimento é importante também para a nossa transformação. Nós vamos, então, hoje começar a transformar a nossa crença em movimento. A gente vai dar pequenos passos, mas que serão significativos para que a gente possa, além de destravar nossa vida, nos aproximarmos ainda mais de Deus. Então, se prepare para começar a manifestar a sua fé em ações práticas para transformar a sua vida. Antes de mais nada, vamos para a nossa base, o nosso fundamento, que é a palavra de Deus. Lá em Tiago 2:26, a palavra de Deus fala assim: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. E em Hebreus 11:1 fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Esses versículos mostram que a fé verdadeira, ela não é passiva, mas ela é um ato de confiança que nos impulsiona a agir, mesmo que o resultado não seja visível. Significa então que obedecer a Deus em pequenas coisas é a prova da nossa fé e o caminho para grandes transformações. Você já deve ter ouvido falar da expressão de que um passarinho canta porque ele é feliz. Mas a verdade é que o passarinho é feliz porque ele canta. Então, isso significa que o passarinho ele não precisa estar motivado para poder cantar. Ao mesmo tempo, como cantar é inerente ao passarinho, quando ele canta e age, ele acaba se tornando um passarinho feliz. Mas nós não estamos falando aqui sobre passarinhos, estamos falando aqui sobre você, sobre o fato de que você não precisa sentir para fazer. Mas o ato de você começar a fazer, mesmo sem você sentir, vai fazer com que as suas emoções, aquilo que está dentro de você, comece de fato a mudar. Então, a ação, ela tem um poder muito grande na transformação da nossa vida. Isso é explicado também cientificamente. A neurociência explica que o nosso cérebro, ele funciona por hábitos e repetições. Lembra quando a gente falou sobre o poder do subconsciente, que a ação, quando ela é feita repetidas vezes, o nosso subconsciente registra aquilo como uma crença, como uma ação que precisa ser executada automaticamente? Então, cada passo de obediência a Deus, mesmo que pareça insignificante, cria e fortalece novas conexões neurais também. E isso torna mais fácil praticar a fé com a disciplina e com o tempo. Então, quando você começa a se movimentar, começa a agir, você também está trabalhando para reprogramar a sua mente e o seu subconsciente. Cada sim a Deus que nós fazemos em atitudes, em ações de obediência, nós estamos fortalecendo a nossa identidade em Cristo. Então, quando nós unimos a nossa fé com a compreensão de como a nossa mente funciona, nós percebemos que a obediência, ela não é um fardo, mas ela é uma ferramenta poderosa em Deus para a nossa transformação, tanto interior quanto exterior. E agora eu quero convidar você para a nossa reflexão do dia, que é: quais são os pequenos passos que Deus está chamando você para dar hoje, mas que você tem adiado por achar que é insignificante? Pensa aí. O que Deus está soprando no seu coração que você precisa fazer? E não é algo grandioso, mas sim uma atitude que pode ser pequena. É um eu te amo que você tem que dar para alguém. É uma ligação que você precisa fazer. É uma arrumação que você precisa. É jogar algo fora. Enfim, o que que é
que Deus, você já está sentindo que precisa ser feito, mas por achar que é insignificante, você está protelando, postergando. Como a sua fé se manifesta na prática do seu dia a dia? Tem alguma área onde você precisa colocar a sua fé em movimento, em obediência? E a terceira reflexão do dia é: pense em uma situação recente onde a obediência a um princípio bíblico trouxe um resultado inesperado. O que você aprendeu? Pensa aí num momento em que você aplicou e obedeceu um princípio bíblico e viu algo inesperado acontecer. Exercício prático do dia, que é o minuto de obediência. O que que nós vamos fazer hoje? Nós vamos o quê? Durante um dia, quando você vê que Deus está te chamando para uma pequena ação, uma palavra específica de bondade, um chamado para perdoar, você vai fazer isso imediatamente. Você não vai esperar. Você não vai racionalizar, você não vai orar para ver se é confirmação de Deus, você não vai esperar, não vai procrastinar. Quando você observar que houve uma pequena ação que Deus pediu que você executasse, que você fizesse, você vai fazer imediatamente e depois você vai anotar o resultado daquela ação, daquela obediência. No final do dia, você vai escrever como que você se sentiu quando você obedeceu. E nós estamos falando, gente, de pequenas ações, ações que parecem ser insignificantes. E vai anotando tudo no seu caderno. A ação pequena que Deus falou para você fazer, seja ler um livro, escutar um áudio que eu mandei lá no grupo, né? É você mandar uma mensagem para alguém, é você desligar o celular. Enfim, tem várias pequenas tarefas que Deus pode estar falando para você fazer. Você vai fazer imediatamente e no final do dia você vai anotar, escrever como que você sentiu quando você obedeceu essa pequena ação. Então, recapitulando, as chaves do nosso destravamento hoje é: a nossa fé, ela precisa ser ativa, ela precisa ser movimentada. A nossa fé não é somente a crença, a nossa fé é ação. Então, você precisa agir, porque a obediência vai validar e fortalecer a sua fé. Os pequenos passos vão gerar grandes mudanças. Ações aparentemente pequenas, quando elas vão se acumulando, vão gerar transformações significativas e em nossa vida e em nosso caráter. A ciência e a fé, elas vão andar juntas, né? Como eu falei, cientificamente é comprovado que quando nós nos movimentamos, nós estamos ali, além de gerando alguns neurotransmissores, né, aguçando algumas emoções, e isso gera transformação. Pratique a obediência imediatamente. Nós vamos chamar isso de minuto da obediência. Quando você ouvir a voz de Deus, ou quando você lê a palavra e sentir e perceber que você precisa fazer algo, por menor que pareça, você vai imediatamente colocar isso em prática. Amém? E nós vamos começar a ver os resultados visíveis na nossa vida. Cada tijolinho da obediência vai ajudar na nossa construção. A nossa mudança, ela não vai acontecer de uma vez. Vai ser um dia após outro, um tijolinho por vez. Vai ser uma ação, um pequeno ato de obediência por dia. E quando nós vermos, a gente for ver, a gente vai ver como que nós alcançamos grandes resultados com essas pequenas ações. Você tem o poder de transformar a sua vida um passo por vez. Não subestime o impacto da fé em movimento, que a sua obediência diária seja o motor da sua transformação. Então, continue a sua jornada. Não esqueça, nós estamos aqui dia após dia, perseverante, não desiste, não pare no meio do caminho. Já estamos no 6º dia dessa primeira semana e com certeza nós vamos começar a ver grandes resultados. Essa jornada de 21 dias vai gerar uma transformação como você nunca viu na sua vida. Cada dia, pegue uma ação, um movimento. A fé sem obras é morta.
tudo que você está aprendendo aqui, comece a colocar em prática e aí nós veremos a nossa transformação chegar. Então é isso, que você possa continuar firme em busca da sua vida destravada. Um grande beijo e até amanhã.